Existe um tipo de solidão que não nasce da falta de pessoas. Ela nasce quando você ainda está cercado, ainda conversa, ainda participa, mas já não consegue mais estar inteiro ali. Nada aconteceu de forma brusca. Ninguém brigou com você. Ninguém saiu da sua vida de maneira dramática. Ainda assim, algo mudou por dentro, e isso muda tudo por fora. Você começa a perceber em detalhes pequenos, em conversas que antes fluíam e agora exigem esforço, em risadas que saem no tempo certo, mas não tocam mais fundo, em encontros que terminam e deixam uma sensação estranha, como se você tivesse estado presente apenas pela metade. Não é desprezo, não é superioridade e definitivamente não é falta de amor. É apenas o reconhecimento silencioso de que algo em você não cabe mais nos mesmos lugares. Talvez o mais confuso seja isso. Você ainda gosta das pessoas, ainda se importa, ainda deseja o bem delas, mas sente que permanecer ali exige uma adaptação interna que já não é honesta. É como se, para continuar, você precisasse encolher de novo, voltar a falar menos do que pensa, sentir menos do que sente, questionar menos do que já não consegue ignorar. E o corpo percebe isso antes da mente aceitar. Cansaço sem motivo claro, vontade de ir embora mesmo quando não há para onde ir. Uma necessidade crescente de silêncio depois de interações que antes pareciam normais. Esse tipo de solidão não vem da rejeição externa. Ela surge quando você percebe que a versão antiga de você era o ponto de conexão, e essa versão já não existe da mesma forma. Você não mudou para se afastar de ninguém. Você mudou porque algo dentro de você amadureceu. E maturidade muitas vezes não grita, ela desloca. Se em algum momento dessa reflexão você sentiu que essas palavras descrevem algo que você não conseguia explicar, vale um gesto simples aqui. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Não como obrigação, mas como um sinal de que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e merece continuar existindo. Porque o que você está vivendo não é frieza. É alinhamento interno começando a cobrar coerência externa. E quando isso acontece, a pergunta deixa de ser "por que estou me afastando?" e passa a ser "até onde eu consigo ir sem me trair?" É a partir daí que esse processo começa a se aprofundar. Em algum ponto desse caminho, você percebe algo ainda mais delicado. Não é só o ambiente que começa a incomodar, é a necessidade constante de se explicar. Você percebe que, para continuar convivendo como antes, precisa justificar suas escolhas, suavizar suas opiniões, esconder perguntas que já não são superficiais. E isso vai criando um atrito interno silencioso. Não porque as pessoas sejam ruins, mas porque elas ainda estão operando a partir de referências que já não organizam mais a sua vida. O que antes unia vocês era natural. Havia um ritmo parecido. As conversas partiam dos mesmos lugares. As preocupações tinham o mesmo peso. Agora, algo mudou. Você começa a sentir que certas falas giram sempre nos mesmos pontos, as mesmas queixas, as mesmas ambições automáticas, as mesmas certezas repetidas sem reflexão. E não há nada de errado nisso, a não ser o fato de que isso já não conversa com quem você está se tornando. O conflito nasce exatamente aí, porque você não deixa de amar essas pessoas. Você não deseja distância por frieza. Você apenas percebe que permanecer exige um tipo de presença que te esgota. É nesse momento que surge a culpa. Uma culpa silenciosa, difícil de nomear. Você se pergunta se está se tornando arrogante, se está se afastando demais, se não deveria ser mais flexível, relevar mais, voltar a ser como antes. Mas aqui existe algo importante de entender. Nem todo afastamento é rejeição. Às vezes, é apenas honestidade interna pedindo espaço.
Você começa a perceber que algumas conexões eram sustentadas pelo antigo modo de funcionar, pelos hábitos antigos, pelas versões antigas de você que ainda se encaixavam naquele contexto. Quando isso muda, a relação não quebra. Ela simplesmente perde a cola invisível que a mantinha do mesmo jeito. E isso dói justamente porque não há um culpado. Não há discussão. Não há ruptura clara. Só uma distância que cresce por dentro antes de aparecer por fora. Se esse ponto já fez sentido para você, vale algo simples aqui. Escreve nos comentários o que mais tem pesado nesse processo: o afastamento, a culpa ou o silêncio. Às vezes, nomear isso já alivia mais do que tentar resolver, porque o que você está vivendo não é um erro de percurso, é um estágio. E quanto mais você tenta forçar permanências que já não são naturais, mais o corpo sinaliza que algo precisa ser respeitado. Na próxima camada desse processo, o que aparece não é afastamento externo, é uma mudança profunda na forma como você se posiciona internamente, mesmo quando ainda está junto, mesmo quando ainda está junto. Segue. Com o tempo, você percebe que o afastamento nem sempre acontece fisicamente. Às vezes, você continua presente, mas já não se envolve do mesmo jeito. Você escuta mais do que fala, observa mais do que reage e começa a escolher com cuidado o que vale ou não a pena compartilhar. Não porque perdeu interesse nas pessoas, mas porque percebeu que nem tudo que é verdadeiro em você encontra espaço para existir ali. Esse é um ponto sensível do processo, porque externamente nada parece errado. Você continua educado, funcional, disponível, mas internamente algo se retrai. Você passa a sentir que certas conversas exigem uma versão editada de você, que alguns ambientes pedem um entusiasmo que já não nasce espontâneo, que certas relações funcionam apenas se você deixar partes importantes de si do lado de fora. E é aqui que surge o dilema silencioso: ficar e se adaptar, ou se afastar para não se trair. Nenhuma das opções é confortável. Ficar dói porque exige concessões internas constantes. Afastar dói porque envolve pessoas que você ama, histórias que importam, vínculos reais. Esse conflito não aparece nos discursos de desenvolvimento pessoal, porque ele não é bonito, não é inspirador, não é rápido. Ele é humano. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, sem conseguir explicar direito, sem saber se é egoísmo ou maturidade, sem ter certeza se está se protegendo ou se isolando. Se esse trecho descreve algo que você sente, escreve nos comentários de forma simples o que mais tem te confundido nesse processo. Não para chegar a uma resposta imediata, mas para reconhecer onde você está. Porque reconhecer é diferente de fugir, e diferente também de se forçar a continuar igual. O que está acontecendo aqui não é um rompimento com o mundo. É uma reorganização interna que começa a mudar como você se conecta, antes mesmo de mudar com quem. E quando essa mudança avança, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Você passa a perceber que não é só o ambiente externo que já não encaixa. É a antiga forma de se relacionar com ele que deixou de funcionar. Em algum momento, você percebe que não é mais apenas uma questão de afinidade. É uma questão de ritmo interno. As pessoas continuam vivendo como sempre viveram. Os temas se repetem, as urgências são as mesmas, as preocupações giram em torno dos mesmos pontos. E você não se sente melhor por isso. Você apenas sente que já não consegue se mover na mesma velocidade. Não porque desacelerou por preguiça, mas porque começou a perceber camadas que antes passavam despercebidas. Intenções por trás das falas, medos disfarçados de opiniões, vazios preenchidos com barulho. Esse tipo de percepção muda tudo. Ela não cria rejeição, cria distância natural. Você começa a entender que algumas pessoas precisam manter certas narrativas para se sentirem seguras.
e você já não consegue mais sustentar narrativas que não sente verdade. É aí que o silêncio começa a ocupar mais espaço, não como fuga, mas como proteção. Você fala menos não porque não tem o que dizer, mas porque percebe que nem todo espaço comporta o que você sente agora. Isso afeta relações profundas, amizades antigas, vínculos familiares. Às vezes até a relação mais íntima. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. O afastamento não acontece porque o amor acabou, mas porque a forma de se conectar mudou. Você ainda se importa, ainda deseja o bem, mas já não consegue participar de dinâmicas que exigem que você ignore a própria consciência. Esse processo é solitário porque ele não é visível. Por fora, você continua presente. Por dentro, você está aprendendo a não se abandonar. E isso exige uma maturidade silenciosa. A maturidade de aceitar que nem todo mundo vai acompanhar o seu movimento interno. E que tentar puxar os outros, ou se puxar para trás, só gera mais desgaste. O que começa a se formar aqui não é isolamento, é discernimento. E esse discernimento, mesmo sendo calmo, mexe profundamente com a forma como você ocupa o mundo. Porque a partir desse ponto, você não se pergunta mais como eu faço para caber, mas sim onde eu não preciso me diminuir para permanecer. Chega um ponto em que você entende algo com muita clareza, mas quase nunca consegue dizer isso em voz alta. Você percebe que não pode mais fingir presença emocional onde ela não existe. Não por desprezo, não por julgamento, mas porque algo em você passou a reconhecer quando está se ausentando de si mesmo para manter um vínculo funcionando. Antes, isso era automático. Você se adaptava, relevava, se moldava um pouco aqui, outro pouco ali. Agora, cada adaptação cobra um preço interno alto demais. Você sente isso no corpo, na tensão depois de encontros, no alívio quando vai embora, na necessidade quase urgente de ficar só para voltar para si. E isso assusta, porque começa a desmontar uma ideia antiga, a de que proximidade sempre significa conexão. Você passa a perceber que é possível estar cercado de pessoas e ainda assim profundamente desconectado. E também que estar só, às vezes, é o único jeito de permanecer íntegro. Esse é o momento em que muitas pessoas tentam negociar consigo mesmas. É só uma fase. Eu devo estar exagerando. Talvez eu esteja ficando rígido demais. Mas a verdade é mais simples e mais difícil de aceitar. Você já não consegue mais sustentar relações apenas pelo hábito, pela história ou pela expectativa dos outros. Não porque essas pessoas perderam valor, mas porque você deixou de viver apenas para manter estruturas. Esse processo não pede rompimentos bruscos, ele pede lucidez. Pede escolhas silenciosas, pede a coragem de não forçar intimidade onde não há espaço para quem você é agora. E talvez o mais importante, ele pede que você confie no desconforto como um sinal. Não como um erro, porque o desconforto não está dizendo que você deve abandonar o mundo. Ele está dizendo que você não pode mais se abandonar dentro dele. É a partir desse ponto que o afastamento deixa de ser algo externo e passa a ser uma mudança profunda de posição interna. E quando essa posição muda, tudo ao redor começa a se reorganizar. Mesmo que lentamente, mesmo que sem anúncios, mesmo que em silêncio. Existe algo que quase ninguém avisa quando você começa a mudar por dentro. Nem todo afastamento é uma escolha consciente. Algumas distâncias simplesmente acontecem. Você não decide se afastar. Você apenas percebe que não consegue mais permanecer do mesmo jeito. E isso é muito diferente. Antes, você se moldava sem perceber, ria quando era esperado. Concordava para evitar atrito, silenciava partes suas para preservar o clima, a harmonia, o vínculo. Agora, isso começa a soar como ruído interno. Cada concessão pesa.
cada adaptação artificial deixa um rastro de cansaço que não passa com descanso. E o mais delicado, você começa a perceber que muitas relações se sustentavam justamente nessas concessões invisíveis. Quando elas param, a dinâmica muda, não porque você ficou difícil, mas porque ficou mais inteiro. Esse é um ponto em que a mente tenta criar narrativas rápidas. Estou ficando solitário. Estou me isolando demais. Algo está errado comigo. Mas há uma leitura mais profunda acontecendo aqui. Você não está se afastando das pessoas. Você está se afastando de formas de relação que exigiam que você se fragmentasse. E isso gera um tipo específico de solidão. Não a solidão do abandono, mas a solidão de quem já não consegue voltar a ser quem era e ainda não encontrou quem consegue estar junto do que está se formando. Esse intervalo é desconfortável, porque você já não pertence completamente ao antigo, mas ainda não construiu o novo. Se você está atravessando exatamente esse meio do caminho, vale deixar um sinal aqui nos comentários. Algo simples como: estou vivendo esse meio. Não para buscar resposta imediata, mas para reconhecer o lugar em que você está. Porque esse lugar existe. E ele não é vazio, é transição. E toda transição verdadeira exige algo que o mundo raramente respeita: tempo, silêncio e fidelidade interna. O que vem depois disso não é isolamento permanente. É uma forma mais honesta de presença. Mas antes de chegar lá, é preciso atravessar esse espaço onde você aprende a ficar consigo sem se culpar por não caber mais onde antes cabia. Com o passar do tempo, algo começa a se ajustar por dentro, mesmo que nada ainda tenha se resolvido por fora. Você percebe que já não reage como antes, não entra em discussões desnecessárias, não tenta convencer ninguém do que vê, não sente a mesma urgência de ser entendido. Isso não acontece porque você desistiu das pessoas. Acontece porque você parou de lutar contra o próprio processo. Há uma aceitação silenciosa surgindo. A aceitação de que nem toda conexão precisa ser mantida no mesmo formato. De que algumas relações pertencem a fases específicas da vida. E que insistir nelas além do tempo natural pode transformar afeto em desgaste. Você começa a respeitar mais seus próprios limites internos, não como muros, mas como sinais, sinais de onde sua energia flui e de onde ela se perde. Essa mudança traz uma calma estranha. Ainda há momentos de solidão, sim, ainda há dúvidas, mas já não há o mesmo conflito interno entre ficar e ir. Você aprende que nem todo afastamento precisa ser explicado. Nem todo silêncio precisa ser justificado. Nem toda ausência precisa virar culpa. Algumas escolhas simplesmente não são feitas com palavras, são feitas com postura interna. E isso muda a forma como você caminha no mundo. Você começa a se aproximar menos por carência e mais por afinidade real. Começa a valorizar conversas onde pode respirar. Presenças onde não precisa se defender. Silêncios que não incomodam, talvez ainda sejam poucos, talvez ainda sejam raros, mas eles existem e começam a fazer sentido de um jeito diferente. O que antes parecia perda, agora começa a se revelar como espaço. Espaço para relações mais honestas, espaço para encontros menos performáticos, espaço para uma vida que não exige que você se fragmente para pertencer. E mesmo que o caminho ainda não esteja claro, algo essencial já aconteceu. Você parou de se afastar de si mesmo para continuar perto dos outros. E isso, silenciosamente, muda tudo. Há um momento em que você começa a perceber algo ainda mais sutil. O afastamento não é apenas das pessoas, é das expectativas que você mesmo carregava sobre como deveria viver, conviver e permanecer. Você começa a enxergar o quanto se manteve em certos lugares por lealdade à imagem que os outros tinham de você. O amigo sempre disponível, o familiar compreensivo, a pessoa que entende, que releva, que não cria conflito.
E quando essa imagem começa a cair, não sobra rejeição, sobra verdade. Você entende que muito do seu cansaço não vinha das pessoas em si, mas do esforço constante de sustentar um papel que já não correspondia ao seu estado interno. Esse reconhecimento muda o tom de tudo. Você já não sente a mesma urgência de explicar por que se afastou um pouco, nem a mesma necessidade de justificar seus silêncios, nem o impulso de se defender por não estar disponível como antes. Não é frieza, é discernimento amadurecendo. Você começa a escolher com mais cuidado onde coloca sua presença, com quem compartilha o que é sensível, em quais ambientes seu silêncio é respeitado e não interpretado como problema. E algo curioso acontece aqui. Quando você para de se forçar a caber, a solidão muda de qualidade. Ela deixa de ser pesada, deixa de ser acusatória, deixa de soar como falha. Ela se torna um espaço de recalibração, um intervalo necessário entre o que você já não é e o que ainda está se formando. Esse intervalo não pede respostas rápidas, pede honestidade, pede paciência, pede a coragem de não voltar atrás só para evitar o desconforto de seguir adiante. Porque no fundo você sabe, voltar a caber não traria paz, traria apenas alívio momentâneo às custas de si mesmo. E uma vez que essa consciência se instala, algo dentro de você não aceita mais viver em desacordo. Ainda há caminhos a se ajustar, ainda há vínculos a serem ressignificados, ainda há perdas silenciosas a serem digeridas. Mas agora você caminha diferente. Não tentando manter tudo como antes, e sim aprendendo a permanecer fiel ao que se tornou. E talvez seja aqui que tudo se fecha, não com uma conclusão grandiosa, mas com uma compreensão tranquila. Você percebe que esse afastamento não foi uma perda aleatória. Ele foi o efeito colateral de se tornar mais verdadeiro. Nem todo mundo caminha junto quando a direção muda. Nem toda relação sobrevive quando a base deixa de ser costume e passa a ser consciência. E isso não é falha moral nem egoísmo disfarçado, é consequência. Você não se afastou porque deixou de amar. Você se afastou porque passou a se escutar. E quando isso acontece, algo muda de forma definitiva. Você não aceita mais relações que exigem que você diminua, cale ou distorça quem é para manter a paz externa. A solidão que aparece nesse ponto já não é castigo. Ela é ajuste fino. É o tempo necessário para que sua vida externa alcance o mesmo nível de verdade que já existe por dentro. Algumas pessoas ficam, outras se afastam. E novas conexões, mais raras, mais calmas, mais reais, começam a se tornar possíveis. Não porque você procurou, mas porque agora você não aceita menos do que ressoa. Se esse conteúdo te acompanhou até aqui, se ele colocou em palavras algo que você vinha sentindo em silêncio, curta o vídeo e se inscreva no canal. Não por hábito, mas como um sinal de que você valoriza espaços onde a reflexão não precisa ser apressada. Esse não é um caminho popular, não é confortável, mas é honesto. E honestidade, quando amadurece, pode afastar muita coisa, mas aproxima você de si mesmo. Isso, no fim, muda completamente a forma como você vive, se relaciona e permanece no mundo.